Quando éramos crianças, nossa casa era antiga e pertencia a uma empresa de transporte ferroviário. Ficar perto da estação, mesmo desativada, tinha seu charme e perigo. O trem de carga parava na plataforma e seguia lentamente até o pontilhão, subindo parte da serra. Para nós, aquela lentidão era uma oportunidade irresistível. Juntávamos a molecada, planejávamos cada passo e, com cuidado, subíamos escondidos nos engates entre os vagões. O vento no rosto, o rangido das rodas e o ritmo do trem criavam uma sensação de liberdade proibida, quase mágica. Durante aqueles 2 quilômetros de adrenalina, éramos donos do tempo, até que saltávamos no pontilhão e corríamos para o rio, despreocupados e rindo como se nada pudesse nos tocar. Mas o que parecia apenas uma brincadeira inocente escondia perigos que nem imaginávamos. A cada subida, a tensão aumentava, o risco parecia menor do que realmente era, e o destino, silencioso, aguardava. Era um dia quente, o sol começava a se esconder, e nós, como sempre, planejávamos mais uma aventura no trem. A excitação crescia à medida que nos aproximávamos da locomotiva. Ríamos, discutíamos quem iria primeiro, e sentíamos o coração bater mais rápido. Quando estávamos quase prontos para subir, um de nossos amigos tentou segurar um boné que caía da cabeça. Um movimento rápido, um desequilíbrio, e tudo mudou. Ele caiu nos trilhos e o impacto nos congelou no lugar. Inicialmente não entendíamos, parecia apenas um tropeço, até que um grito cortou o ar. Uma mulher que passava na estradinha próxima percebeu o acidente e seu grito foi como uma lâmina de pavor. O som da vida se esvaindo, o choque, a confusão. Corremos desesperados, incapazes de compreender a dimensão do que havia acontecido. O terror se instalou. Quando finalmente olhamos para trás, vimos o inimaginável. O trem havia passado sobre nosso amigo. A visão do sangue espalhado pelos trilhos marcou cada um de nós. Era impossível esquecer. Eu me lembro do desespero, da corrida sem destino certo, da sensação de culpa que me esmagava. No caminho para casa, encontrei o boné que ele usava. Por razões que ainda não consigo explicar, peguei-o e levei para o porão. Era como se ao segurá-lo pudesse manter algo do amigo vivo ou talvez esconder a verdade do mundo. O silêncio da casa antiga, os rangidos da madeira e o eco da tragédia transformaram o lar em um lugar de medo constante. A cidade inteira ficou em choque. Ninguém ousou repetir nossas aventuras nos trilhos, e a empresa colocou um funcionário para vigiar as partidas do trem, garantindo que nenhuma criança se arriscasse de novo. O peso da culpa me consumia. Por muito tempo senti que precisava fazer algo para apagar a memória do boné, mas a ideia de tocá-lo novamente me enchia de medo. A cada noite, a lembrança do grito e do sangue me acordava. 2 anos depois, eu ainda carregava aquele segredo silencioso, e cada sombra no porão parecia ter vida própria. Finalmente, decidi queimar o boné, acabar com aquilo de uma vez. Planejei tudo. Esperar o jantar, aproveitar que meu pai viajaria, pegar a lanterna e agir sem ser visto. Mas o destino parecia brincar comigo. Ao descer ao porão, não lembrava onde havia escondido o boné. Revirei caixas, lembrando dos movimentos da infância, cada objeto parecia observador. A porta do porão se fechou de repente, e uma onda de pavor tomou conta de mim. Tentei abrir, mas estava trancada. Meu coração disparou e o silêncio da casa se tornou sufocante, como se algo me observasse naquele momento. De repente, um barulho lento veio de trás de mim. Meu corpo gelou. O que quer que fosse, se movia, mas sem emitir som definido, apenas aquele arrastar quase humano. Comecei a chorar, a gritar, esmurrando a porta, minhas mãos já doloridas, tremendo de medo. Então ouvi um gemido baixo, quase inaudível. Não sei quanto tempo fiquei ali paralisado, meu coração batendo como se fosse explodir. Finalmente a porta se abriu, e do outro lado estavam meus 2 irmãos mais velhos. Seus olhos mostravam espanto, mas logo se transformaram em risos. Minha mãe apareceu também, surpresa com o barulho, e perguntou o que eu fazia ali. Em questão de segundos, o pavor parecia diminuído, mas algo dentro de mim sabia que aquele gemido não tinha sido deles, que algo permanecia,
Escondido nas sombras do porão, observando, tentei me convencer de que tudo havia sido imaginação. Fechei a porta rapidamente, sentindo a necessidade de escapar de qualquer sombra que pudesse estar ali. Deitei na cama, tremendo, e cobri a cabeça. Mas não conseguia afastar a sensação de que algo mais estava no porão. Um toque gelado parecia percorrer o ar, e a memória do acidente voltava em flashes. Por muito tempo tentei ignorar, mas cada vez que o vento batia na janela ou rangia a madeira, lembrava-me do sangue, do boné e do gemido desconhecido. A sensação de culpa misturada ao medo transformou aquela experiência em uma cicatriz permanente, e o porão, mesmo vazio, nunca mais foi apenas um espaço da casa. Nos anos seguintes, a cidade ainda comentava o acidente. A tragédia se tornou lenda local, algo que se sussurrava com cuidado. E a antiga estação ficou ainda mais silenciosa. Eu evitava passar por perto do pontilhão e do rio, onde antes corríamos e nadávamos sem medo. Cada trilho lembrava o corpo do amigo e a imprudência da infância. O porão, com suas caixas antigas e sombras profundas, tornou-se símbolo de algo que não poderia ser apagado. O medo, o arrependimento e a sensação de ser observado tornaram-se inseparáveis, e mesmo com a mudança de cidade anos depois, o trauma permanecia latente, como se o porão, ou o que nele habitava, pudesse me seguir. Quando meu pai foi transferido, a mudança parecia trazer alívio, mas a memória era incansável. À noite, lembranças surgiam em sonhos e pesadelos. Cada detalhe do acidente se repetia. O rangido dos vagões, o grito da mulher, o impacto nos trilhos e o boné no porão. Sempre que ouvia sons semelhantes a gemidos ou passos, meu corpo reagia antes da mente e o medo voltava com força. As vozes da infância, os risos e os gritos, tudo se misturava ao som imaginário do trem, que parecia se mover ainda mais lento nos meus pensamentos, lembrando-me que a tragédia não tinha terminado dentro de mim. Hoje, quando lembro daquele porão, sinto que algo ainda persiste, algo que não é imaginário. Uma presença silenciosa que observa, espreita, talvez julgando a culpa que carrego. Não havia como devolver o boné aos pais do amigo. Eles haviam se mudado e não queria mantê-lo comigo. A decisão de queimá-lo parecia a única saída, mas a porta trancada, o gemido e a sensação de que não estava sozinho naquela noite mudaram tudo. Mesmo agora, anos depois, ainda me pergunto se algo saiu do porão comigo, ou se, de algum modo, a tragédia continua ecoando nas sombras daquela velha casa, no silêncio que nunca se rompeu completamente. Esta história nos lembra que brincadeiras inocentes podem se tornar pesadelos em segundos, que a curiosidade infantil pode encontrar limites trágicos. O medo, a culpa e a lembrança de um amigo perdido permanecem gravados para sempre. Se você gostou desta narrativa e quer continuar explorando mistérios e histórias reais de arrepiar, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar nos comentários de onde está assistindo. Sua participação ajuda a manter viva a memória de histórias que a maioria prefere esquecer. E lembre-se, nem tudo que parece seguro é realmente inofensivo, e algumas lembranças nunca desaparecem, permanecendo escondidas nas sombras, esperando o momento certo para retornar. Muito obrigado por assistir e até a próxima.